A paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clouvier. Eu estou aqui através desse vídeo para dar início ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical Online. Essa é a nossa primeira lição do segundo trimestre. Você que esteve comigo aí no primeiro trimestre, eu convido você a permanecer e, se possível, convide mais um para assistir aqui os vídeos, para assistir às nossas aulas. E você que ainda não conhece nosso trabalho, eu te convido a me dar uma oportunidade, tá bom? Assista comigo a esse vídeo e, se gostar, se inscreve aqui no canal, curta e compartilhe. Meu objetivo aqui é levar a palavra do Senhor às demais pessoas, aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Aqui no canal você vai encontrar várias pregações, vários estudos, a escola bíblica dominical sendo compartilhada. Então o nosso canal é um canal evangelístico voltado para o anúncio da palavra de Deus. Se puder nos ajudar nessa missão, se inscreve aqui no canal e compartilhe, tá bom? Nessa primeira lição estaremos estudando acerca da carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então, se você quiser aprender aí um pouquinho mais acerca da carta aos Efésios, permanece aí comigo até o final do vídeo, que eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações, e a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Cada vez que paramos para ouvir a palavra do Senhor, cada vez o Senhor vai lá e renova e nos traz algo novo aos nossos corações. O que vamos precisar para essa aula? Basicamente, vamos precisar da Bíblia Sagrada, tá legal? Então, eu recomendo você a pausar aqui o vídeo, pegar a tua Bíblia, abrir a palavra do Senhor e conferir o que eu estarei dizendo. E outra ferramenta também a qual precisamos ter é a revista. Essa que eu estou te mostrando aqui agora na tela é a revista da CPAD Adultos, segundo trimestre de 2020. Você que ainda não tem a revista, eu estarei disponibilizando aqui na tela o assunto a qual estaremos falando. Mas é interessante que ao longo do trimestre que você também adquira a revista, tá legal? Antes de iniciar essa aula, vamos fazer aqui uma breve oração e eu convido você, aonde você estiver, a estar orando comigo. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Nesse momento, Senhor, eu te peço, ó Pai, seja comigo, seja com meu irmão, Senhor, com a minha irmã, que me ouve, ó Pai, lá do outro lado. O Senhor, meu Pai, é um Deus de perto, assim como também é um Deus de longe. Senhor, eu venho te pedir, meu Pai, abra-nos, Senhor, o entendimento, Deus, que a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, possa produzir, meu Pai, o efeito que lhe apraz em nossos corações. Tira, Senhor, toda distração, meu Pai, todo impedimento, e que a Tua palavra, Senhor, possa dar fruto em nossos corações. Seja conosco no decorrer dessa aula, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Fica aí em mãos com a Bíblia Sagrada. Essa lição, ela tem como tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Aqui tem 4 objetivos. Tem um objetivo geral e tem 3 objetivos específicos. O objetivo geral é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Então vamos ver esse objetivo geral ao longo da aula. E os 3 específicos são: o primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, esses são os nossos objetivos. Antes de entrarmos aqui na introdução e na exposição da lição,
Vamos estar fazendo aqui a leitura bíblica em classe. Tem duas referências aqui bíblicas. Vamos abrir aqui a Bíblia em dois textos. Primeiro, em Efésios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. E o segundo, Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Que nos diz assim, Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora, Atos 19, do versículo 1 ao versículo 7, que nos diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvíamos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Então, essa aqui é a leitura bíblica em classe. Ao longo da aula, vamos aqui elucidar o porquê dessa leitura e vamos entender a atuação do Espírito Santo e vamos ver, irmão, como que é fundamental a presença do Espírito Santo na igreja, tá bom? Ao longo da aula vamos estar comentando. Nosso textuário foi até lido, é o versículo 2 do capítulo 1 de Efésios, que diz assim: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então o textuário aqui basicamente é o que? É a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, tá bom? É assim que ele sauda. Hoje nós temos várias saudações. Então os irmãos que saudam a paz do Senhor, outros graça e paz, e por aí vai. Mas o importante é que a nossa saudação ela seja realmente de acordo com a palavra de Deus. E aqui temos uma referência: graça e paz. Era assim que o apóstolo Paulo saudava. E é uma forma que os servos de Deus têm de se cumprimentarem. Vamos lá. Verdade prática diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, ao longo da aula também vamos ver quais são os propósitos de Deus eterno na igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? A igreja, não somos nós. Sou eu e é você que me ouve aí. Então, é fundamental a gente conhecer a palavra do Senhor. E ao longo da aula também vamos ver se essa palavra a qual lemos, se é a palavra de Deus, se é a carta de Efésios, se ela se aplica também às nossas vidas. Vamos lá, a introdução diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios
e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, ao longo da lição, precisamos chegar dessa forma, senão de nada adianta, tá bom? E vamos entender também por que a carta aos Efésios é conhecida ou denominada a coroa dos escritos de Paulo. O apóstolo Paulo, como bem sabemos, ele foi o servo de Deus que mais escreveu no Novo Testamento. E de todos esses escritos, pode-se dizer que a carta aos Efésios ela é denominada ou conhecida como a rainha das epístolas. Vamos descobrir por quê. Vamos lá. O ponto central da carta aos Efésios é Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Então isso precisa ficar muito claro. Tem muitos aí que fazem confusão, às vezes não sabem qual é o seu lugar, mas precisamos entender que nós somos quem? Nós somos a igreja. E a igreja não é a cabeça. A igreja é quem? A igreja é o corpo. E o corpo, ela deve ser guiada por quem? Pela cabeça. E quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Vamos lá. Autoria e data. Item 1. A autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Então, versículo 1, a primeira parte diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já se identifica, ele já coloca aqui o nome dele, Paulo, e ele diz quem ele é. E aqui ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Aqui também tem uma referência em Atos 13:9, tá bom? Já vou comentar já acerca de Saulo e Paulo. Vamos lá. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Então é possível que seja uma homenagem. Isso aqui não está declarado explicitamente, mas era comum homenagear as pessoas de destaque das tribos. Vamos lá. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, por mais simples que pareça essa questão, eu vejo que ainda tem muitas dúvidas sobre esse tema. E eu pergunto para você, o que aconteceu com Saulo? Saulo teve o nome dele mudado ou ele tinha dois nomes? Eu acho que por essa leitura, a qual nós fizemos há pouco, dá para a gente já entender isso, não é verdade? Então, na verdade, irmão, diferente do que aconteceu com Abrão, que teve o nome mudado para Abraão, diferente do que aconteceu com Jacó, que teve o nome mudado para Israel. No caso aqui de Saulo, ele não teve o nome mudado. Na verdade, ele tinha o quê? Ele tinha dupla cidadania. Ele era cidadão hebreu de nascença, então ele tinha o nome dele hebreu, que era Saulo, e ele também tinha o nome dele de romano, provavelmente por causa do seu pai. Seu pai era cidadão romano, e pelo seu pai ser cidadão romano, deu a Paulo o quê? O direito também de ter cidadania romana. E com a cidadania romana, ele ganhou o quê? Ele ganhou um outro nome. Então, na verdade, Paulo é o segundo nome de Saulo. Então, quando fala Saulo e Paulo, está falando de quem? Da mesma pessoa, tá bom? Só que ao longo da história, pelo que vemos na palavra do Senhor, depois que ele se converte a Cristo, ele para de usar o nome de Saulo e ele passa a usar o nome de Paulo. Começa a aparecer Paulo
inclusive é o nome que ele cita aqui na carta aos Efésios, mas é a mesma pessoa, não foi mudança de nome não. Ele tinha dupla cidadania, tá bom? Vamos avançar. Item 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Aqui tem uma referência bíblica, Romanos 11:13, você pode abrir aí e conferir. Porque talvez um nome estratégico, porque Paulo era um nome de quê? Como já vimos, era o nome que ele tinha de cidadão romano. Então, para alcançar os demais povos, o povo gentílico, ou seja, o povo não judeu, é mais estratégico usar qual nome? O nome romano, tá bom? Então ele usou aqui provavelmente de quê? De estratégia. Vamos lá. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Então ele já declara no primeiro versículo que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Aqui tem Gálatas 1:1, você pode abrir também e conferir. Então, quem escolheu o apóstolo Paulo, quem levantou Paulo como apóstolo, foi o próprio Deus. Eu quero falar para você também que me ouve, não mudou, irmão. Deus continua trabalhando da mesma forma. Quem levanta o homem hoje ao santo ministério é o próprio Deus. O homem não precisa, irmão, negociar, o homem não precisa bajular ninguém, porque quando Deus levanta, irmão, ninguém pode parar. Tá bom? Quem levanta um homem aí ao diaconato, ao presbitério, a ser um evangelista na casa do Senhor, ao pastorado, é o próprio Deus. Mas a Bíblia fala assim: permaneça cada um aonde foi chamado. Fique, meu irmão, permaneça onde Deus te chamou. Hoje está bem comum vermos um homem, de um modo geral, em busca de posição, em busca de títulos, mas na verdade, irmão, quem tem que nos reconhecer é Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele já frisa, pela vontade de Deus. Então não deve vir de homem, deve vir da vontade de Deus. E quando chegar o tempo do Senhor, na sua vida, pode ter certeza, irmão, que assim como se cumpriu na minha vida, na vida do apóstolo Paulo e de muitas outras vidas, vai se cumprir na sua também. Vamos lá. 3. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como? Então vamos ver como que ele se identifica. Vamos lá. O prisioneiro de Cristo, Efésios 3:1. Depois, o preso do Senhor, Efésios 4:1. E o embaixador em cadeias, Efésios 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, irmão, essa carta, assim como as demais a qual citamos, é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso, tá bom? Vamos lá, a data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Está lá em Atos 28:30, pode abrir e conferir. Entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aí aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo,
tendo Tíquico como seu portador. Vai ter essa referência em Efésios 6, 21. Por que é destacado aqui como data provável? Porque não está explícito, tá? Mas analisando as escrituras, baseada aqui nessas referências, provavelmente foi entre 61 e 62, tá bom? Vamos lá. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante a sua prisão em Roma. Então aqui fechamos aqui o primeiro tópico. Vamos falar agora acerca dos destinatários, o tópico 2. Continuando. Item 1. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no Mar Egeu. O Mar Egeu também era conhecido como arquipélago devido à sua importância comercial. Dá uma olhadinha aqui no mapa. Olha quantas regiões o Mar Egeu ele integrava. Ele ainda continua integrando, tá? Só que hoje já não é mais chamado de Éfeso, hoje é chamado de Turquia. Sua rua principal, falando na época bíblica, era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde corriam as lutas entre os animais selvagens, como também entre os homens e animais. Então dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Essa aqui é a imagem do estádio com as pistas de corrida e essa aqui é a imagem da arena. Item 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Aqui tem uma referência bíblica em Atos 19, do 27 ao 29. Pode abrir e conferir. Aqui você vai ver o apóstolo Paulo pregando contra a idolatria, o que levou lá os governadores a ficarem alarmados, assustados. Por quê? Porque se eles viviam com base da prática das vendas de itens, artefatos voltados para a idolatria, quando Paulo prega contra, aí já sabemos o que acontece, né? O que diz a palavra do Senhor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, qual é a consequência do apóstolo Paulo pregar a verdade? Eles deixarem de comprar os artefatos, os itens, e isso gera o quê? Prejuízos financeiros. Mesma coisa que acontece hoje. Muitos estão preocupados com prejuízos financeiros, estão deixando de anunciar a verdade, muitas vezes estão enganando as pessoas. E a prática da idolatria, ela é condenada tanto no Antigo Testamento, quando o Senhor escreve lá nos 10 mandamentos, quanto por Paulo também, ele prega contra a idolatria. Então a idolatria, como bem sabemos pela palavra de Deus, é uma prática que não agrada ao Senhor. Continuando. Item 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Aí você pode conferir aí em Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas
e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Aí você pode abrir aí em Atos 19, do versículo 5 ao versículo 7. E por aqui já vemos que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o batismo nas águas, outra coisa é o batismo no Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que querem dizer que é tudo uma coisa só, que é uma experiência só, mas não é, irmãos. Na Bíblia Sagrada deixa muito claro que existe o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. O mesmo Deus que batizava pela mão dos apóstolos os servos do Senhor com o Espírito Santo no período apostólico, ele continua batizando no Espírito Santo nos dias de hoje. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Você pode conferir aí em Atos 19, versículo 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Você pode ver aí em Atos 19, versículo 9. Então, mais uma vez, o povo judeu aqui, eles estão resistindo ao evangelho. Em outras palavras, eles não queriam ouvir o evangelho. E o que acontece, irmão, quando uma pessoa não quer receber aquilo que Deus tem para nos dar? Sabe o que acontece? O Senhor pega e entrega para outro. Mas a palavra dele, irmão, não volta vazia. E quando o povo aqui mais uma vez rejeita o evangelho, mais uma vez rejeita a palavra de Deus, o Senhor ele faz o quê? Ele concede misericórdia ao povo gentio. Recapitulando, quem é o povo gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu, tá bom? Então quando a Bíblia fala de gentio, é o povo que não é judeu. Continuando a leitura. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Mas por que isso acontecia? Porque a presença do Senhor, irmão, era na vida do apóstolo Paulo, assim como hoje também ela é real na vida dos servos do Senhor. Continuando a leitura. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Aí tem aqui a referência de Atos 18, do 24 ao 28. Pode conferir. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Você pode consultar em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E segundo Irineu, que viveu aí no ano 130 ao ano 202 depois de Cristo, bispo da igreja do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Item 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. No versículo 1, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então se entende que ela era uma epístola circular. Em outras palavras, ela começaria por Éfeso e depois deveria circular pelas demais igrejas. Tá bom? Vamos lá. Síntese do tópico 2. A epístola é considerada uma carta circular,
dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época, conforme acabamos de falar. Tá bom? Vamos lá, avançando. Item 3, propósito e mensagem. Item 1, ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te ajudar. E se pensamentos contrários virem na tua mente, desejos que você sabe que não agrada ao Senhor, repreende em nome de Jesus. Declara assim: Senhor, tira esse pensamento, Senhor, tira esse desejo. E esses desejos, essas vontades que não agradam ao Senhor, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Eu vou simplificar isso aqui, tá? Não quero falar aqui de tratado teológico, não. Em outra aula podemos falar acerca disso, mas em simples palavras. Aqui na carta aos Efésios, nós temos a base, nós temos os fundamentos e nós encontramos os princípios que norteiam o que? A vida de um novo cristão. Tá? O caminho que realmente a gente deve seguir. E determinadas práticas e coisas que precisamos deixar de lado. Tá legal? Então aqui nós vemos realmente como o corpo de Cristo, como a igreja deve se portar diante do Senhor. Vamos lá, a mensagem. Item 2. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça. Aqui temos algumas referências.
Efésios capítulo 1, versículo 22. É importante que você abre e verifica. Efésios capítulo 4, versículo 15. E Efésios 5, 23. Então tem duas temáticas aqui, tá? A primeira é essa. Jesus Cristo, a cabeça. Aqui vai deixar claro que a cabeça da igreja é Jesus Cristo. E a segunda temática, a igreja, o corpo. Você pode consultar em Efésios 1, 23, Efésios 4, 12 e Efésios 5, 30. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Aí aqui tem 5 eixos temáticos. Eu vou estar lendo aqui, tá? Vou estar disponibilizando na tela aqui as referências. Mas é importante que para você realmente que tenha uma compreensão plena, que abra a Bíblia. Tá legal? O que eu vou falar aqui já é um estudo pronto, mas olha a Bíblia. Se você ler a palavra de Deus, ela já é clara. Não é difícil entender o que vamos falar aqui não. Tá bom? Mas olha a Bíblia, olha, leia a palavra de Deus, para a gente não ser induzido por homens. Tá bom? Então aqui temos 5 temáticas. A primeira, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí você pode abrir aí em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. E aqui nós vamos ver que Jesus Cristo, ele é o quê? A consumação do plano de Deus. Bom, então aqui a gente consegue ver e entender isso. Vamos lá, segunda temática. A atuação do Espírito Santo como um penhor da experiência da salvação. Aqui tem mais uma referência, Efésios 1, do 13 e 14. Então, o Espírito Santo, ele é o quê? É como um penhor da experiência da salvação. Então, o servo de Deus, o homem, a mulher, assim que aceita Jesus, a Bíblia fala que a gente recebe esse penhor. E que penhor é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nossas vidas. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Vale lembrar que ainda não é o batismo com o Espírito Santo, tá? Posso falar disso em um outro vídeo. A experiência do batismo com o Espírito Santo é outra coisa, tá legal? É o revestimento de poder. Então, mas o penhor da salvação a gente tem, que é o selo do Espírito Santo. Vamos lá, terceira temática. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Você pode ler aí em Efésios 2,16. Tá bom? Vamos lá. Quarta temática. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios 3:5. Você vai conseguir ver isso. E a quinta temática. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Aqui tem várias referências, tá? Efésios 4, versículo 3, versículo 30, Efésios 5, versículo 9, versículo 18 e versículo 19, Efésios 6, versículo 18. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui. Vamos meditar acerca disso. É interessante a gente ler a palavra de Deus com atenção. Todas essas referências vão nos levar a entender o que? A necessidade que o cristão tem de adotar um novo estilo de vida. O primeiro passo é levantar a mão, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas não acaba ali, irmão. A partir dali a gente precisa fazer o quê? Firmar um compromisso com Deus, caminhar, dia após dia tomar a cruz, dia após dia renunciar o mundo. É preciso deixarmos para trás as velhas práticas e começar o quê? Um novo estilo de vida. Vamos lá, continuando a leitura. Os novos relacionamentos conjugais,
é a luta contra o diabo. Aí temos aqui mais duas referências, Efésios 5, 21, Efésios 6, 20. Aqui vai falar da nossa luta. Aqui fica claro aqui para a igreja de Efésios, que podemos entender assim também, tá? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Efésios que existe um inimigo, e esse inimigo ele não está voltado para a carne, mas esse inimigo é um inimigo que é espiritual, tá bom? O nosso inimigo, irmão, não é o nosso irmão, o nosso inimigo não é o homem, o nosso inimigo não é aquele que muitas vezes se levanta contra nós. Nós precisamos entender que o nosso inimigo, irmão, é espiritual. Quer vencer o inimigo? Não adianta revidar uma ofensa. Quer vencer o inimigo? Precisamos dobrar o joelho e clamar o nome do Senhor. Que aí o mal que está na vida da outra pessoa que está se levantando contra nossas vidas, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Tá bom? Não guarda o ódio, não guarda a raiva, não fica esperando a oportunidade pela vingança, porque diz o Senhor na tua palavra, minha é a vingança. Então a melhor estratégia que podemos ter como servo de Deus é como diz as Escrituras, é confiar no Senhor, tá bom? Não estou dizendo que o cristão tem que ser um bobão, não. Não é que a gente tem que ficar levando voltas de todo mundo e ficar por isso mesmo, não. Mas vamos confiar, irmão, na justiça de Deus. A nossa justiça, ela não deve ser igual a do mundo. Mas a nossa justiça deve ser de acordo com a justiça de Deus, que é muito maior, muito mais ampla do que a do mundo. Tá legal? Vamos lá. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Então, olha o que tem aqui na carta aos Efésios. Tem uma combinação acerca de doutrina, fé e prática da vida cristã. Então, se você estudar a carta aos Efésios a fundo, é isso que você vai ver. É isso que vão descobrir. Tá bom? Ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então aqui nós vamos ver realmente qual é a nossa posição como igreja, como que a igreja deve seguir o seu estilo de vida e como que nós como cristãos devemos se portar, tanto na nossa trajetória, na nossa caminhada, como na nossa luta contra o nosso inimigo. Está tudo aqui na carta aos Efésios. Leia com calma. Eu quero até te convidar, é uma carta pequena, são 6 capítulos. Dá uma lida com calma aí na palavra do Senhor. Não lê afobado não, para dizer que leu. Lê com calma, versículo por versículo. E ao longo aí da leitura, se tiver dúvida, pode compartilhar comigo. Se eu puder, eu vou estar ajudando. Tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Síntese do tópico 3. A abordagem da carta gira em torno de 2 temáticas. Como já falamos, tá? A síntese é para fechar. Ela vai falar aqui Jesus Cristo, a cabeça, é a primeira temática, e a segunda, a igreja, o seu corpo. Então que fique claro desde já, a igreja é formada de quê? Corpo e cabeça. Corpo é formado pelos membros. Quem são os membros? Somos nós. Nós somos os membros do corpo. E a cabeça, ou seja, aquele que governa, que direciona, é quem? É Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Para terminarmos agora a lição, conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então essa aí deve ser a nossa postura, e é isso aí que a carta aos Efésios nos traz.
tá bom? Eu lanço um desafio para você. Vamos meditar aqui na carta aos Efésios ao longo desse trimestre. É uma carta bem curta, são 6 capítulos. Se possível, abra aí, comece a estudar devagar, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, fica na paz e que esse trimestre que nós estamos iniciando, que venha a ser um trimestre abençoado, tá bom? Fica com Jesus, Deus abençoe, a paz.